Olá, pessoal! Olá, colegas, magistrados, servidores do Tribunal de Justiça. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Lima, psicóloga do Núcleo Psicossocial Institucional, pertencente à Coordenadoria de Assistência Multidisciplinar da CESA. Hoje eu quero falar sobre tristeza. Ai, tristeza em época de pandemia. Como é que você tá? Você tem estado triste? Percebe que às vezes dá um desânimo? Sabia que o desânimo é um sintoma da tristeza? A tristeza é uma emoção básica, né? Uma emoção raiz, é uma emoção que nós herdamos e que tem uma função evolutiva. Então, a raiva, a tristeza, o medo, a repulsa, alguns autores também falam de culpa e vergonha, vem com a gente desde que a gente é bebezinho. Então, a gente vê bebezinhos assim, né? Principalmente quem é mãe, a gente sabe identificar o choro de tristeza do choro de raiva, não é? Do choro da alegria também. A alegria também é uma emoção básica. Qual a função da tristeza? A função da tristeza, evolutivamente, foi para um aprendizado nosso em relação a perdas. Então, quando a gente tem uma perda, vem a tristeza para nos ensinar, para falar, peraí, eu perdi uma pessoa, por que eu perdi essa pessoa? Ela comeu um fruto envenenado, ela foi morta por um animal selvagem, isso eu estou falando lá dos primórdios. Então, a tristeza, evolutivamente relacionada à perda, ela tem essa função de nos alertar para uma certa evitação. O problema é que nós aprendemos como seres humanos a sentir muita tristeza por uma interpretação de fracasso. Por isso é difícil tratar o luto às vezes, porque ele está tão envolvido, tão embrenhado com a ideia de fracasso. E aí eu queria falar, nesse tempo de pandemia, como é que a gente faz para lidar com a tristeza? Primeiro, eu preciso diferenciar o que é a tristeza em virtude da perda e o que é tristeza em virtude do fracasso. A tristeza em relação ao fracasso, ela precisa ser gerenciada. Em relação à perda, eu preciso de aceitação. Nesse momento, é normal, em alguns dias, você se sentir triste porque você perdeu o seu direito de ir e vir, porque você não está conseguindo, né, fazer as coisas do jeito que você fazia antes, você não pode ir para o trabalho, você tem que ficar em casa, você tem que gerenciar home office, não pode mandar as crianças para a escola. Tudo isso traz para a gente uma sensação de perda que é natural gerar sentimentos de tristeza de vez em quando. Porém, se essa tristeza está muito marcada e eu sinto com muita frequência, eu gostaria que você analisasse se não tem um pouco de uma sensação de fracasso, de não dar conta, ou de imaginar que não vai dar conta. Geralmente a tristeza se potencializa quando ela vem com essa sensação. O que a gente pode fazer para lidar com a tristeza em relação à perda? A aceitação. Eu preciso aceitar que eu realmente perdi, que eu vou ter que lidar com a criança dentro de casa, que eu não vou poder mandá-la para a escola, e aceitar também que isso vai passar. Agora, com relação ao fracasso, eu posso procurar ajuda, e aí o NPI está à disposição de vocês, com psicólogos super capacitados para proporcionar terapia online, então eu posso procurar ajuda. Eu posso também buscar reparação, e aí essa busca de reparação, né, é uma luta contra essa sensação de fracasso, e aí eu vou tentar ser produtiva, e aí eu vou trabalhar 24 horas, e aí eu vou começar a ter problemas em casa com o marido, então talvez não seja uma estratégia muito boa, né, essa busca de reparar essa dor por causa do fracasso. E tem também a paralisia ou imobilidade, que é uma forma que a gente usa para lidar com isso. Já viu que tem animais que se fingem de mortos ou ficam paralisados? Que também não é uma estratégia muito boa. Então a gente tem a busca de ajuda, a busca de reparação ou a imobilidade. A imobilidade não está servindo muito não, né? Aquele dia que você está triste, passa o dia inteiro assistindo série, pode ser até bom num dia ou no outro, mas para sempre pode aumentar ou potencializar a sensação de fracasso. E aí, então, o que a gente faz? Vamos pensar em outras estratégias? De acordo com a psicologia cognitivo-comportamental, uma boa estratégia é você analisar os seus pensamentos. Quais pensamentos estão aí por trás e quais distorções cognitivas estão por trás dessa tristeza? Aceita a tristeza. Primeira coisa, eu tô triste, eu tô sentindo desânimo, eu tô com vontade de ficar só dormindo. O que tá acontecendo? Qual é o pensamento que tá vindo? É um pensamento do tipo, jamais vou conseguir superar? Será que isso jamais vai passar? Não é pra mim. Tem gente que tá conseguindo lidar com isso e eu não tô. Eu não aguento mais conviver aqui dentro de casa. Eu não tô sendo boa mãe. Se é esse tipo de pensamento,
eu preciso questionar esse pensamento. É mesmo? Será que eu não estou conseguindo ser boa mãe? Será que eu não estou conseguindo ser um bom pai? Numa época de crise, será que é isso mesmo? Será que eu não estou me exigindo demais? Nunca vamos sair disso. Nunca, nunca é muito tempo. Talvez demore, não tenha um tempo. Mas será que eu preciso pensar assim? Em que está me ajudando a pensar assim? A primeira pergunta é: em que está me ajudando a pensar assim? Por que eu estou pensando assim? A segunda pergunta. E aí, perceber se não tem filtros de distorções cognitivas. Tem uma distorção chamada hipergeneralização que causa muita tristeza pra gente, que é generalizar pequenas coisas como se elas fossem a verdade absoluta. Eu sempre faço isso, nada nunca dá certo, sempre é assim, só acontece comigo. É uma distorção cognitiva que gera muita tristeza, né? Porque coloca a gente como foco do problema. Uma segunda estratégia para lidar com a tristeza é a autocompaixão. A gente tem muita compaixão com as outras pessoas, mas muitas vezes a gente não tem com a gente mesmo. Então, nesse momento, a gente precisa muito se abraçar, a gente precisa muito se apoiar, a gente precisa muito acolher a nossa tristeza e entender que é normal se sentir triste de vez em quando, principalmente quando envolve perda. Essa autocompaixão também vai ajudar a gente a lidar com a sensação de fracasso, que também pode estar por trás da tristeza. Uma terceira coisa que a gente pode fazer é aproximar de pessoas que não estejam falando só de pandemia. Tem pessoas que só falam de pandemia, né? Só falam de índice, estatística, quem morreu, quem não morreu. É eu me aproximar de amigos e amigas para falar de outras coisas, para falar de beleza, para falar de música, para falar de esporte, para falar de saúde, me aproximar de pessoas, principalmente em redes sociais, que me tire um pouco o foco desse momento que eu tô vivendo, de dentro de casa, de mãe, de pai, de sobrecarga, de home office, de se envolver mais com outros assuntos. E a quarta estratégia é a gratidão. A gratidão tem um efeito fisiológico e até cerebral no nosso funcionamento. Então, estimular essa gratidão, principalmente mudando a nossa interpretação dos fatos. Eu tenho praticado muito isso. Todas as vezes que eu acordo com a interpretação de que chato está acontecendo, ou eu não aguento mais estar dentro de casa, de interpretar isso como que bom que eu estou tendo essa oportunidade agora de estar convivendo mais com as minhas filhas, de estar mais envolvida com a minha casa, vou mudar a decoração, vou jogar coisas fora, vou guardar coisas para doar, enfim, começar a interpretar diferente o momento que a gente está vivendo. Eu sei que não é fácil, tudo isso envolve um treino, mas principalmente lidar com a tristeza envolve aceitar que ela vai vir de vez em quando, aceitar que tem dia que eu não vou estar triste e tá tudo bem, e aceitar que a tristeza faz parte da nossa evolução, só que a tristeza relacionada ao fracasso, não. Então, se perguntar, será que eu estou fracassando mesmo? Ou será que numa época de crise não é normal se sentir assim? Não é? Na próxima semana, nós vamos falar de outros assuntos relacionados com esse momento, relacionado com o nosso bem-estar. Vá praticando essas dicas e qualquer coisa entre em contato. katia.lima@tjdft.jus.br. Até mais!